Senhor, muito obrigado. Obrigado, Pai, pelo teu amor por nós. Obrigado por essa promessa que o Senhor usou o teu filho, Pai, para poder falar da vinda daquele que entraria, Senhor, neste mundo para salvar, para libertar, para curar, para perdoar pecados, para fazer uma obra dentro do coração dos homens. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço nessa noite, porque o Senhor um dia amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce, Senhor, não pereceria, mas teria vida eterna. Muito obrigado nessa noite por esse amor, ó Pai, por esse amor que nos alcançou, por esse amor que nos trouxe aqui nessa noite, por esse amor que nos fez, ó Pai, romper o ano de 2025. Esse amor que nos fez romper essa semana e mais uma vez estarmos aqui reunidos para te adorar. Muito obrigado, Senhor. Perdoa nossos pecados, limpa os nossos corações e nos prepara, Senhor, para oferecermos a Ti um culto agradável a Ti. Eu te peço, envia-nos do céu uma palavra, Senhor, aos nossos corações. Faz-nos um pouquinho mais íntimos de Ti nessa noite. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Esteja conosco, Pai, e conduza ao Espírito Santo este culto, segundo a Tua boa vontade, em nome de Jesus. Se assim você crê, aplauda ao nome do Senhor. Vamos adorar ao nosso Deus. Aleluia, graça e paz, igreja. Amém. Amém. Amém, amém, gente. Amém. Vamos louvar juntos, Ministério do Louvor. Vamos vir pra cá. Vamos louvar juntos nessa noite e declarar que o nosso general é Cristo. É por Ele que nós estamos aqui. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso comandante. E nós somos os seus soldados. Estamos apostos e dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Você é um soldado de Cristo? Amém? Então vamos louvar todos juntos. Não espere o Ministério do Louvor começar. Você comece a louvar agora. Comece a declarar ao Senhor que Ele é o seu guia e o seu general. Seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor, marchamos sim em seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Força, igreja, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Porque é o nosso general, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O Messias,
chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aplauda o nome do Senhor. Nada fica de pé diante desse Deus. Basta uma palavra dele e tudo muda. Aleluia, porque ele é o primeiro e ele é o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é tudo. Tudo foi criado por ele. Tudo vem dele. Tudo que você tem, tudo que você é, vem dele. É dele. Você é imagem e semelhança de Jesus. Aleluia, Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Reconhecemos, Senhor, que tudo foi feito pelo Senhor, para o Senhor. Tu és tudo, Jesus. Tu és tudo, Senhor.
estaria aqui nessa noite. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos vê quando ninguém mais nos vê. É Ele quem traz a provisão. É Ele que é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. O nosso bom amigo, o nosso bom pastor. Ele merece a dor de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. É tudo por Ele, Jesus, é tudo por Ti, Senhor. É tudo por Ti, Jesus. Seja adorado nessa noite, seja exaltado nessa noite, através das nossas vidas, através da nossa adoração, através dos nossos corações, Senhor. Seja adorado, Jesus. Se derrame, se derrame. És o Alfa e o Ômega. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Oh, Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aplauda Ele de todo o seu coração, em gratidão dele. Oh, Senhor, seja exaltado no meio do seu povo. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seu nome está acima de todo nome. Ele é Jesus. Eu louvo o teu nome. Louvo o teu nome. O nome que está sobre todo nome. Toda honra dele. Toda honra ao teu nome. Honras ao teu nome. O nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, Jesus. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome. Louvo o teu nome. O nome que está sobre todo nome. Aleluia. Toda honra ao teu nome. Honras ao teu nome. O nome que é maior que todo nome. Exalte a Ele.
Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Tem uma pessoa bonita do seu lado aí? Poxa, eu não ouvi nenhum amém. Amém. Eita. Amém. Dá uma olhadinha pra essa pessoa aí. Faz um elogio pra ela. Muito bom, né? Receber um elogio. Glória a Deus. Nós somos a imagem do nosso Deus, né? Foi dito aqui nessa noite, a imagem e semelhança do Senhor. Então nós somos o quê? Belos, não é verdade? Eu queria convidar as crianças aqui à frente. Nós vamos estar orando antes de nós ministrarmos a palavra do Senhor. Eu queria convidar a toda a igreja, se colocar de pé mais uma vez, por favor. Você pode estender as suas mãos para cá. Nós vamos orar abençoando essas crianças. Elas vão estar lá em cima, sendo ministradas, preparadas. E daqui a pouco elas vão estar aqui, passando uma mensagem de Natal para nós. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Obrigada por cada um desses pequeninos que o Senhor tem trago a essa casa. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que foi o Senhor quem tem plantado essas crianças neste lugar. E eu sei, Pai, que elas darão frutos para a glória do Teu nome. Eu quero abençoar cada uma dessas crianças. Eu quero declarar a Tua proteção, o Teu cuidado. Toma a mente, toma o coração. Ó Deus, toma, Senhor, a saúde de cada um deles. Porque nós sabemos, Pai, quão grande é o ataque do inimigo sobre a mente das nossas crianças. Mas nós declaramos, Pai, que a mente e o coração deles estão blindados pelo Senhor. Ó Deus, e que eles serão homens e mulheres usados por Ti nesta terra, nesta cidade, por onde eles andarem. Ó Deus, que esse momento que eles estarão ali em cima, Pai, recebendo orientações, sendo ministrados, que a Tua presença invada aquela sala, que a Tua presença invada cada coração. Usa, Senhor, as Tuas servas nesta noite como boca profética sobre a vida, Senhor, desses pequeninos, e que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um deles. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se sente aplaudindo ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é digno. Aleluia. Estamos aqui nessa noite, um culto especial, primeiramente porque o Senhor está aqui. E segundo, porque nós estamos celebrando essa data tão especial para nós, que é o nascimento do nosso Salvador. E eu quero ler com você um texto que já foi lido e dito aqui nessa noite. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Achei que o pastor Armando ia pregar minha mensagem. Isaías 9, 6. Texto muito conhecido. Vamos ler? Meu cadastro está na boca? Glória a Deus. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! Aqui nós vemos uma profecia dita pelo profeta Isaías acerca do nascimento de Jesus, acerca da pessoa de Jesus. E o profeta Isaías, ele é conhecido no Antigo Testamento como o profeta messiânico. Por quê? Porque de todos os profetas que nós vemos na Bíblia, Isaías foi aquele que mais trouxe revelação acerca de Jesus, acerca do nascimento, acerca da concepção, acerca da sua vida ministerial aqui na terra, da sua morte, da sua ressurreição. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, nós vemos como que Deus usou Isaías para anunciar Jesus Cristo. E aqui ele vem falar exatamente sobre a data que nós estamos comemorando, o nascimento de Jesus. Mas algo que me chama a atenção é que, nesse contexto em que Isaías estava profetizando essa palavra,
O povo estava enfrentando uma grande batalha. O povo estava enfrentando um período que podemos dizer um período mais sombrio de toda a história de Israel. A Bíblia diz que Israel, por causa da sua desobediência e do seu afastamento do Senhor, Israel havia sido invadido pela Síria. Os inimigos haviam se levantado contra o povo de Deus, havia invadido Israel, e Isaías vê todo o seu povo sendo torturado, sendo morto, muitos sendo levados cativos para uma terra distante, toda a sua terra sendo destruída e muitos dos seus amigos e pessoas queridas sendo mortos. Ou seja, Israel estava em um dos momentos mais difíceis de sua história, oprimido por uma nação sobremodo poderosa, onde Israel olhava ao redor e dizia: não tem mais jeito, esse povo é mais poderoso do que nós não temos mais como escapar das mãos desse rei, desse povo e dessa nação. E na mente do povo de Israel, para eles havia chegado o fim. Quem aqui já se encontrou numa situação parecida com essa? Onde você olhou ao redor e você não viu saída e disse, pensou consigo: não tem mais jeito. Levanta a mão. Quando nós nos colocamos numa situação dessa, e Deus levanta um profeta para falar conosco, qual é a mensagem que a gente espera? Deus vai agir em teu favor, vai mandar um anjo com uma espada, vai operar um milagre. Mas o que me chama a atenção é que diante desse turbilhão que Israel vivia, Deus levanta o profeta para trazer uma mensagem de esperança, dizendo: porque um menino nascerá. No momento de medo, no momento de incertezas, de um futuro incerto, de muita insegurança, Deus levanta o profeta e traz uma mensagem dizendo: um menino vai nascer. Isaías não disse assim: olha, Deus vai mandar um poderoso exército para guerrear contra a Síria e destruir todos. Não foi essa a mensagem. Deus não anuncia através de Isaías uma revolução política, econômica. Deus não promete uma mudança imediata daquele cenário. Deus anuncia uma simples mensagem ao povo: um menino nascerá. Então olha para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que você não gosta, mas eu preciso que você me ajude. Diga para ele assim, para ela: um menino nos nasceu. E esse era o anúncio do Natal. Porque a palavra Natal significa nascimento. Alguém sabia disso? Ou alguém não sabia disso? Natal significa nascimento. Então, o Natal que nós comemoramos todos os anos no dia 25 de dezembro, uma data escolhida, para que relembrássemos o nascimento de Jesus, o Natal nasce como uma resposta de Deus ao caos que a humanidade estava vivendo. O nascimento de Jesus era uma resposta a uma situação crítica, onde o povo não via mais saída. E hoje nós estamos aqui como igreja para celebrar essa esperança, para celebrar o início de uma nova história para a humanidade, o início de uma nova história para a minha vida e para a sua vida. O início da nossa história aconteceu junto com o nascimento de Jesus. E quando o profeta, ele inicia a sua profecia dizendo: um menino nos nasceu, ele estava querendo ensinar algo para o povo. Isaías estava querendo dizer para o povo, e para mim e para você, que o nosso Deus,
O Deus que criou todas as coisas, Ele é um Deus que se aproxima de nós. Porque o nascimento de Jesus se deu através do momento em que Jesus, em obediência ao Pai, Ele desce, abre mão da sua glória. Ele se permite se fazer carne, né? Ser concebido no ventre de uma jovem. Ser submetido, né, às tentações, às limitações dessa terra, mesmo sendo Deus, por amor a mim e por amor a você. Então, quando o profeta está dizendo para o povo assim, olha, ei, um menino nos nasceu, ele estava dizendo, o Deus que vocês servem é um Deus que se aproxima de vocês. É um Deus que está pronto a acolher. É um Deus que compreende as suas dores. É um Deus que está perto. É um Deus que entende as suas limitações. É um Deus que se importa comigo e com você. E muitas vezes nós, nos momentos de luta, nos momentos de dor, onde nós não vemos saída, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? O Senhor se esqueceu de mim. Não é isso? O Senhor me abandonou. Mas o que o Senhor quer nos dizer nessa noite é que Ele nunca abandona um filho seu. Ele sempre está pronto a se aproximar, a nos acolher e a nos orientar. Então, o profeta estava dizendo isso para o povo. Olha, o Senhor não vos abandonou. Ele enviará o escape. Ele enviará um menino que nascerá e mudará a sua história. Esse Deus é um Deus que se compadece das suas fraquezas. Nós precisamos entender que nós não servimos a um Deus distante. Por mais que esse seja o pensamento da nossa mente no momento da luta, mas o Deus que nós servimos é um Deus que se compromete conosco. É um Deus que mesmo apesar das nossas falhas, dos nossos erros, Ele sempre está conosco. Por isso Ele é chamado Emanuel, o Deus presente, aleluia. Seja no momento da alegria ou no momento da adversidade, o Senhor sempre estará presente. O Senhor está contigo. E o profeta então, ele diz que esse menino que se aproxima, que desce do céu, vem a este mundo e que nasce, ele não seria um menino comum. Ele seria um rei. O povo estava vivendo um tempo onde o rei da Síria tinha todo o poder. E aos olhos de todo o povo, esse rei era um rei invencível. Mas o que o profeta vem dizer para mim, para você e para a nação de Israel naquele tempo, era que este menino que viria, né, a este mundo, esse menino que nasceria, ele seria um rei. E o seu reino seria um reino de justiça, um reino de amor, um reino inabalável. Aquele rei que havia oprimido o povo naquela época, aquele rei iria se findar, aquele reinado iria chegar ao fim. Mas o reinado desse menino chamado Jesus Cristo, a Bíblia diz que seria um reinado sem fim. Quando o anjo chega para Maria, lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 33, 22 ao 33 ali, o anjo diz: Maria, eis que você conceberá e dará luz a um menino. E ali o anjo começa a dar alguns detalhes para Maria. E algo que me chama a atenção é que o anjo diz assim: Maria, ele será da linhagem de Davi. Davi era uma figura de rei, de autoridade, de governo. Então o que Deus estava dizendo para Maria: Maria, olha, o que será gerado em você será algo muito maior do que você.
Será algo tão poderoso que o reinado de Davi, que foi tão grande, não se compara ao reinado desse menino. Por quê? Porque o reino de Davi teve fim. Mas o reino do menino que está sendo gerado no seu ventre, este reino não terá fim. Ele permanece para sempre. Aleluia. E o Senhor nos ensina que ainda que as circunstâncias fujam do nosso controle, Ele continua governando. Ele continua no controle. O trono do Senhor permanece para sempre. Você pode glorificar ao Senhor. E o profeta, ele começa a descrever o caráter desse menino. Esse menino que nasceria, ele teria um nome. E nome fala de identidade. Nome fala de caráter. E a primeira característica que o profeta diz é que ele seria o quê? Um maravilhoso. Pode ficar mais bonito. Maravilhoso. Tem muita gente que quando vai ler esse texto, diz que ele é maravilhoso e conselheiro. Mas na verdade não é isso. Você vai ver a vírgula do texto. Ele é um maravilhoso conselheiro. É a primeira característica de Jesus, desse menino, dessa esperança que havia sido enviada e anunciada para o povo. E quando o profeta diz que ele seria um maravilhoso conselheiro, ele estava dizendo que o conselho, as palavras que sairiam da boca desse menino, desse Messias que haveria de vir, não se compararia às palavras de todos os sábios que já haviam sido dito naquela época. Não eram apenas conselhos naturais, mas eram palavras sobrenaturais que teriam o poder de mudar destinos. Então o que o profeta estava dizendo aqui? Olha, no momento onde você estiver confuso, no momento em que você não souber para onde ir, que decisão tomar, que caminho seguir, Ele é a tua direção. É no conselho do Senhor que nós precisamos buscar refúgio. E nesse momento eu me lembrava de um farol. Quem aqui já navegou sabe a importância de um farol para uma embarcação. Não é isso, Carlinhos? Me ajuda aí. Uma embarcação, quando ela está no meio do oceano, tudo escuro, principalmente quando o mar está revolto, o farol faz o quê? Mostra a direção. O farol bem alto, né? Com aquela luz forte, ele está dizendo: ei, não é para a direita, não é para a esquerda, venha na minha direção, porque se você me seguir, você alcançará um porto seguro. E o Senhor ministrava isso comigo. E no momento da adversidade, no momento em que a escuridão invadir o nosso coração, no momento em que incertezas baterem a porta do nosso coração, nós precisamos olhar para o Senhor, porque Ele é o maravilhoso conselheiro, e é a voz dele que vai nos conduzir na escuridão e nos levar para um porto seguro, aleluia, no lugar de descanso. Só que algo que me chama a atenção é que não é o farol que segue o navio. É o navio que precisa seguir o farol. Quando
o navegante, ele avista o farol, o que ele precisa fazer? Ele precisa ajustar a sua rota. Ele precisa ajustar o leme do navio. Para quê? Para que o leme siga na direção do farol. E nós, muitas vezes, quando nós estamos buscando algo do Senhor, muitas vezes nós queremos que o Senhor, que a vontade dele se encaixe na nossa vontade. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor é o Deus que conhece o ontem, o hoje e o amanhã. A vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida, ainda que seja oposta àquilo que nós pensamos e nós imaginamos, ela sempre será boa, perfeita e agradável. Aleluia! Então nós precisamos aprender a ajustar o nosso leme e obedecer à voz desse maravilhoso conselheiro que nos levará a terras tranquilas. Aleluia! É tempo de pararmos, de ouvir vozes que não nos aproximam de Deus. É tempo de nos deixar ser guiados pelos conselhos do Senhor, pela voz do Senhor. Porque quem ouve a voz do Senhor chega no seu destino. Você pode dizer isso, irmão? Quando ouvimos a voz do Senhor, nós chegamos ao nosso destino. Mas o profeta, ele não para por aí. Ele diz que esse menino, além de maravilhoso conselheiro, de palavras de vida, de direção, ele seria o Deus forte, ou Deus poderoso. O povo de Israel havia acabado de perder uma guerra. O povo de Israel havia sido vencido por um inimigo tão forte, tão poderoso, que aos olhos da nação de Israel, a Síria era um povo invencível. E Deus levanta o profeta e diz: ei, essa nação, este inimigo, mesmo com todas essas armas, com todo este poder, ele não é nada diante do nosso Deus. Sabe esse inimigo que você está enfrentando? Lá na sua casa, lá na sua família, na sua vida emocional, na sua saúde. Sabe esse gigante que você está enfrentando, que você olha e diz assim: para mim é invencível. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele é o Deus forte. Ele é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, e não há quem possa vencê-lo. E esse Deus tem pelejado por você. Ele venceu o pecado, Ele venceu o inferno, Ele venceu a morte, e junto com Ele, Ele nos faz mais do que vencedores. Aleluia! Nós precisamos confiar no Senhor. Talvez você esteja chegando no final deste ano, de 2025. E quando nós chegamos no final do ano, nós começamos a ficar mais reflexivos. Não é verdade? Ou é só lá em casa que acontece isso? A gente deveria ser assim todos os dias, né? Mas a gente deixa para fazer isso no final do ano. E a gente começa a refletir sobre tudo que nós vivemos naquele ano. E talvez você tenha chegado no final agora desse ano e tenha pensado assim: como que eu estou cansado? Que ano
ano difícil? Que desafios eu tenho enfrentado? Talvez, se alguém te perguntar, e aí, quais as perspectivas para 2026? Nós fizemos essa pergunta para os jovens aqui terça-feira. Qual a sua perspectiva para 2026? Talvez você olhe e diga assim: nenhuma. Não tenho perspectiva alguma. A luta está tão grande, a guerra está tão intensa, as minhas forças já se esgotaram, que eu não tenho mais perspectiva para o próximo ano. O Natal, que nós estamos celebrando, o nascimento de Jesus, ele nos lembra que o poder de Deus ainda está ativo, mesmo que as suas forças tenham se esgotado. Talvez as suas forças tenham se esgotado, mas o Senhor permanece forte e poderoso, e Ele pode mudar as circunstâncias ainda este ano. Aleluia! Porque o nosso Deus não está limitado ao tempo. Nós estamos limitados a horas, minutos, não é isso? Mas o nosso Deus, Ele está acima de todas as coisas, e Ele está com você, e Ele tem todo o poder sobre todas as coisas. Esse Deus, esse menino, além de maravilhoso conselheiro, além de Deus forte, Ele seria o Pai da eternidade. O povo de Israel vivia em constantes ameaças. Nações, impérios surgiam, impérios caíam, reis se levantavam, reis caíam, e o povo vivenciando todo esse agir, né? Vendo impérios se levantando, alianças sendo feitas, alianças sendo quebradas. E Deus então levanta o profeta e diz: ei, virá um que estabelecerá o seu reino. Um reino que não terá fim, que não vai falir, que não vai ser vencido. E este rei que governará neste reino, ele é simplesmente o Pai da eternidade. E o que é eternidade? Eternidade é aquilo que não tem início e não tem fim. A Bíblia diz que nele foram criadas todas as coisas. Ele estava lá na criação. Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele é o alfa. Não foi isso que nós cantamos nessa noite? Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Aleluia! Ele não é um Deus que se limita, dele surgiram todas as coisas. Anos se passam, nações se passam, pessoas vêm e vão, fases se iniciam, fases se encerram na nossa vida, mas o Senhor permanece o mesmo. Aleluia! Quantas coisas nós vivemos nesse ano de 2025? Quantas estações nós vivemos na nossa vida nesse ano de 2025? Quantas mudanças nós mesmos enfrentamos neste ano de 2025? Ei, as coisas passam, as coisas mudam, mas o Senhor permanece para sempre. Aleluia! Ele é o mesmo, tudo foi criado nele e ele não está limitado. Esse Deus é o Deus que transforma realidades. E o Natal fala disso. O Natal fala dessa esperança.
desse Deus que pode mudar toda e qualquer circunstância. Basta uma palavra. Ele é o Pai da eternidade. E a Bíblia diz em Jeremias que antes que Ele te formasse no ventre da tua mãe, antes do teu pai conhecer a tua mãe, Ele já te conhecia. O nosso nascimento não foi uma surpresa para o Senhor. Deus estava dizendo para o povo exatamente isso. Ei, antes de vocês existirem, antes de vocês falarem as primeiras palavras, antes dos primeiros passos, antes do primeiro choro, o Senhor já os conhecia. O Senhor já sabia o nome, o sobrenome, o endereço, o temperamento, a profissão, a cor dos olhos, a cor do cabelo. Ele já te conhecia e já havia determinado todos os seus dias. E por que muitas vezes na hora da luta nós limitamos o nosso Deus? E achamos que a nossa luta, que o nosso gigante é maior do que Ele. Ei, entenda uma coisa. O Senhor te trouxe neste lugar para dizer que ainda que tudo ao seu redor pareça instável, você pode descansar no Deus que criou todas as coisas. Aleluia. Porque Ele está com você, Ele tem cuidado de você, Ele cuidou de você até aqui, Ele continuará cuidando, porque Ele não muda, Ele é fiel. E esse menino, ele seria o príncipe da paz. Diga comigo: maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. A paz que Jesus ele oferece não é ausência de problemas. Jesus ele não nos prometeu uma vida sem problemas. Muitas vezes nós pensamos assim: quando o meu marido se converter, eu vou ter paz. Quando essa luta passar, eu vou ter paz. Quando o meu filho se voltar para o Senhor, eu vou ter paz. Aí haverá paz na minha vida. Não. Paz não é ausência de problema. Isso aí é conto da carochinha. Paz é saber que apesar das lutas, apesar do mar revolto, nós podemos descansar no Deus que cuida de nós. A paz não diz respeito às circunstâncias. A paz não depende do ambiente. A paz não depende da nossa situação familiar ou financeira. A paz depende de quem governa a nossa vida. Porque quando nós governamos a nossa própria vida, nós vamos morrer e não vamos conseguir alcançar a paz. Mas quando o príncipe da paz, porque príncipe fala de governo, príncipe fala de autoridade. Quando o Senhor governar sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, pode vir a tempestade, pode vir a luta, porque nós vamos descansar, aleluia. E ali sim haverá a paz. A paz não vem quando tudo se resolve.
A paz vem quando Cristo governa. Diga isso, seu irmão, diga assim, olha só, a paz não vem quando tudo se resolve. Pode dizer isso para ele. A paz vem quando Cristo governa. E era isso que Isaías estava querendo ensinar para o povo. O povo estava querendo lutar aquela batalha com armas e forças humanas. E muitas vezes nós fazemos assim. Nós queremos vencer as nossas guerras, nós queremos vencer as nossas lutas na força do nosso braço, porque achamos que vamos resolver o problema e vamos ter paz. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará na tua vida. Aleluia. Entrega o controle na mão daquele que sabe governar, daquele que pode governar. Eu não sei qual tem sido a tua luta. Eu queria convidar o Ministério de Louvor, por favor. Eu não sei como você está terminando esse ano de 2025. Talvez como muitos me disseram, por onde eu passei esse ano, eu ouvi a mesma coisa. Que ano difícil. Que ano cansativo. Em vários lugares em que eu fui, várias visitas que eu fiz, vários ambientes onde eu estive, a palavra era a mesma. Que ano difícil. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Natal, o nascimento de Jesus, esse menino, ele renova a nossa esperança. Ele nos mostra que apesar das lutas, apesar das dificuldades, ele continua sendo Deus. E o Natal, ele não é sobre luzes, não é sobre uma árvore bem enfeitada, que talvez você tenha, colocado na sua casa, nada contra. Mas Natal não é sobre isso. Natal não é sobre comidas gostosas, rabanada. Eita glória! Eu me pergunto por que a gente só come rabanada no Natal, Isso é tão bom. Natal não é presente. Natal é esperança de que tudo pode mudar. Natal é a esperança de que basta uma palavra de Deus e tudo muda. Se esse ano foi difícil para você, o Natal, ele vem te lembrar que Deus ainda está escrevendo a tua história. Se o futuro, se 2026 ainda é incerto para você, ainda te causa insegurança, o Senhor te trouxe para dizer que o governo está sobre os ombros dele e ele continua no controle. Porque um menino nos nasceu e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, aleluia, e Príncipe da Paz. Eu queria convidar você a ficar de pé. E eu quero convidar você a adorar ao Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei qual tem sido a tua luta. Eu não sei qual tem sido o gigante que você tem enfrentado. Mas nessa noite o Senhor renova a esperança no teu coração. Ele te diz que Ele está acima de todas as coisas. Ele é grande, Ele é poderoso. Ele ainda continua fazendo milagres. Ele não mudou. As pessoas podem ter mudado, as estações podem ter mudado, mas Ele permanece o mesmo.
aleluia. Eu convido você a erguer as suas mãos aos céus e você vai adorar ao Senhor. Você não vai pedir nada nesse momento. Você vai só declarar agora a tua dependência do Senhor, o teu amor a Ele, a tua entrega. Dizer: Senhor, eu sou teu, a minha vida é tua, governa sobre mim. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Aleluia. Como tu, Jesus, não há ninguém além de ti. Tu manso, humilde assim, se renda ao Senhor. Não há ninguém igual a ti. Ele é tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia! Ele continua sendo Deus, Ele continua no controle da tua vida, das circunstâncias. Confie nele. Aleluia! Te adoramos, Senhor. Ah, como eu espero o dia. Pega suas mãos e diga: verei a face do meu amado. O encontraremos face a face. Ah, como eu espero o dia. Esse dia está próximo, aleluia. A alegria, enfim, será completa. Cante, grite esse dia. Ah, como eu espero o dia. A face do meu amado. Não haverá choro, aleluia. Ah, como eu espero o dia.
mais desejável do que o ouro, melhor que a vida. Sai igreja, diga. Tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso. Diga, diga-me, Admirável, incomparável, tão sublime, poderoso. glorioso, A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia, aplauda e adore ao Senhor. Aleluia, graça e paz, amém? Glória a Deus. Você está feliz com o Senhor? Glória a Deus. Nesse momento nós vamos ter a oportunidade de cultuar ao Senhor com as nossas ofertas. Aí na frente da sua cadeira você vai encontrar um cartãozinho como esse. Se você está nos visitando pela primeira vez e deseja receber um contato da nossa liderança, você vai preencher o seu nome, o seu telefone e vai depositar o cartãozinho aqui no nosso gasofilaço ou entregar na portaria ali para um dos nossos diáconos. Também você vai encontrar um envelope como esse, que atrás tem os dados para transferência bancária, caso você queira ofertar na casa do Senhor essa noite. E também temos um envelope de dízimo, onde você também tem a oportunidade de estar devolvendo o teu dízimo na casa do Senhor. Eu quero ler um texto muito especial nesse culto de Natal. Mateus capítulo 2, versículo 11. Vamos ler o versículo 1 primeiro? Vamos ler o 1 e depois o 11. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Quem chegou de Jerusalém? Quantos magos? Vamos ler de novo. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Quantos magos? Não sei. Magos, plural. Era mais de 2. Eu creio que eram muitos. Vamos para o 11, que aí de repente explica por que a gente acha que é 3. Vamos para o 11, olha lá. E nós vamos falar sobre oferta. Vamos conectar esse momento do nascimento de Jesus com o momento ofertório, onde nós temos a oportunidade de entregar uma oferta ao Senhor. Versículo 11 diz assim: ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostraram-se e o adoraram. Então abriram seus tesouros. Repita comigo: abriram seus tesouros. E aí eles começaram a quê? A ofertar. O que eles ofertaram? E lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Quantos presentes? Quantos magos? Não sei.
3 presentes. Magos entregaram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. E aí às vezes a gente confunde os 3 presentes com o número de magos. Isso é muito comum, essa confusão na nossa sociedade. Mas a Bíblia não fala quantos magos. Mas era muito comum eles andarem em caravanas. Eu acredito que eram mais que 3 magos. Tá? Por que esses 3 presentes? Ouro, incenso e mirra. Porque era o tipo de presente que se entregava para um rei. Você sabia disso? E é dessa forma que nós devemos nos apresentar diante de Deus, com o nosso coração cheio de gratidão, entregando para aquele que é o Rei dos Reis o nosso melhor. Eu posso entregar ouro, recursos financeiros que Deus às vezes confia em nossas mãos. Eu posso entregar incenso. Incenso aqui fala daquilo que nós podemos oferecer com o nosso serviço, com a nossa adoração, com os nossos talentos. E também fala de mirra. E aí mirra é complicado. Quem gostaria de oferecer mirra aí? Mirra fala de embalsamento. Fala de morte. Porque Cristo morreu a nossa morte para viver a nossa vida. E Ele nos convida a morrermos todos os dias para os nossos desejos, para viver a vida dele. O que esse texto nos mostra é que esses estudiosos, que naquela época eram chamados de magos, mas na verdade, se fôssemos traduzir de uma forma completa, porque hoje essa palavra recebe muito de misticismo. A gente acha que mago é aquele bruxo que tem um caldeirão, mas nesse contexto eram estudiosos que estudavam a posição das estrelas, eram matemáticos que gostavam de fazer contas, eram cientistas. E esses estudiosos, eles levaram o melhor que eles podiam para apresentar diante do Rei dos Reis. Uma estrela, como está aqui, direcionou aqueles estudiosos até Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse que estendeu a mão para mim e para você, que nos tirou da escravidão e nos salvou. Ele não quer apenas o nosso recurso financeiro. Ele não quer apenas o nosso talento. Ele quer a nossa vida inteira. Ele quer você por completo. E nós só podemos ofertar ao Senhor com os nossos recursos, com os nossos talentos, com a nossa vida, quando nós reconhecemos que Jesus, Ele é Senhor e Salvador. Queria te convidar para ficar em pé. Quero orar pela sua vida, pela sua casa, pelas suas finanças e profetizar a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento abençoar cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Senhor, aqueles que estarão entregando suas ofertas, aqueles que estarão devolvendo o seu dízimo na casa do Senhor. Pai, aqueles que hoje não têm recursos para contribuir, contempla, Senhor, cada coração, e que Tu possa visitá-los com graça, com misericórdia e com bondade. Que o Teu favor alcance cada casa. Ó Pai querido, prospera, Senhor, o caminho dos Teus filhos, o trabalho dos Teus filhos, os recursos, Senhor, que sejam multiplicados. Livrai-os do mal. Guarda, Senhor, cada um dos Seus filhos, e que eles possam desfrutar da Tua bênção, Senhor, hoje e sempre. E que em tudo isso, Senhor, o Teu nome seja exaltado, engrandecido, porque nós reconhecemos que se temos algo para oferecer hoje, em gratidão ao Senhor, é porque antes o Senhor nos abençoou. Por isso te rendemos graças e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome da sua fé.
Aleluia. Pode se sentar, queridos. Nesse momento nós teremos uma apresentação das crianças. A oferta dentro do gasofilácio ali. Tudo bem, querido? Dentro do gasofilácio ali. Isso. Nesse momento nós vamos ver a apresentação do Ministério Infantil. Eles prepararam aqui uma mensagem de Natal para a igreja. Você vai estar agora assistindo e presenciando isso. Queria convidar alguém para vir aqui à frente e me ajudar a tirar esse púlpito aqui. Pastor Armando, me ajuda aqui, querido. Para que a gente consiga visualizar melhor. Obrigado, Aldo. Glória a Deus. Há muitos anos, Deus prometeu enviar um Salvador. E quando chegou o tempo, Ele falou com uma jovem chamada Maria. Maria, você dará à luz um filho. Ele se chamará Jesus e será o Filho do Altíssimo. Eu sou serva do Senhor, que aconteça como Ele disse. José não sabia o que fazer, mas Deus também falou diretamente a ele. José, não temas receber Maria. O que nela está gerado é do Espírito Santo. Então José, ele fez direitinho como o Senhor lhe mandou. O decreto obrigou todos a viajar. Então José e Maria foram até Belém. E ali, em um estábulo, porque não havia lugar em nenhuma das hospedarias, nasceu o Salvador. Então exclamou José: o seu nome será Jesus. Nos campos, os pastores cuidavam dos seus rebanhos. Até que de repente o céu se iluminou. Não temam, hoje nasceu o Salvador. Vocês os encontrarão em uma manjedoura. Vamos a Belém. Vemos o Messias prometido. De longe, os sábios viram uma estrela. E eles sabiam: o rei prometido nasceu.
trazemos ouro para o Rei, incenso para o Deus vivo e mirra, lembrando o seu sacrifício por nós. Naquela noite simples, Deus acendeu a luz que transforma vidas. Jesus, Ele veio para salvar, para perdoar e para trazer esperança a todos. O Natal é sobre Ele. Ele é a luz que veio ao mundo. Jesus é a verdadeira luz do Natal. Vai começar o luar, festa tão linda, você vai gostar. Vem, está chegando o Natal. Vem, está chegando o Natal. Pois vai ser Jesus o Salvador. Estrelas no céu, assiste lá. Cores no ar, vamos celebrar. Vem, está chegando o Natal. Vem, está chegando o Natal. Pois vai ser Jesus o Salvador. Natal é alegria, é Jesus no coração. Por isso, noite e dia, vou cantando essa canção. Vai começar um brilho no ar, festa tão linda, você vai gostar. Vem, está chegando o Natal. Vem, está chegando o Natal. Pois nasceu Jesus o Salvador. Meninos e meninas de todas as nações comemoram esse dia. O Natal é muito bom. Estrelas no céu, assiste lá. Luz no ar, vamos celebrar. Vem, está chegando o Natal. Vem, está chegando o Natal. Pois nasceu Jesus. Pois nasceu Jesus. Pois nasceu Jesus o Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Que alegria, né? Oh, nosso coração cheio de gratidão a Deus. Ao Ministério Infantil, né? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele? Louvado seja Deus pelos nossos jovens, Ministério de Adoração, Ministério Infantil que coordenou. Gente, isso dá trabalho. Né? E louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Deus é bom. Quero deixar alguns avisos antes de encerrar o nosso culto. Amanhã, às 20 horas, a nossa reunião de oração. Segunda-feira, às 20 horas, nossa reunião de oração. Quinta-feira que dia? Natal. Quinta-feira nós temos de costume o nosso culto de oração, às 20 horas. Mas em função do Natal, nós entendemos que esse é um momento para estarmos em família, lembrando o que Jesus fez por nós. Então nós não teremos o nosso culto de oração na quinta-feira. Porém, eu quero te convocar
Na quinta-feira, dia 25, quando você estiver lá em família, almoçando, jantando, fazendo a ceia, separe um tempo para agradecer a Jesus. Hoje pela manhã nós estávamos estudando aqui na Escola Bíblica Dominical e nós estávamos dando ênfase sobre o nosso culto. Não existe culto sem Jesus. Não existe Natal verdadeiro sem Jesus. Não existe serviço e ministério sem Jesus. Você não pode deixar de lembrar de Jesus nessa data tão especial, mesmo na sua casa, em família. José e Maria estavam lá, em meio ao desespero, em meio às dificuldades, em meio às incertezas. E correu tudo bem, porque Jesus estava com eles. Lembre dessa data tão preciosa lá na sua casa. Não teremos o nosso culto de oração na quinta-feira. Domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical novamente. Venha conhecer um pouco mais a respeito da Palavra de Deus e daquilo que Deus espera de nós. Domingo às 9 horas da manhã, domingo à noite, às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Quarta-feira, que dia que é quarta-feira que vem? Dia 31, o último dia de 2025. E nós, às 22 horas, estaremos nos reunindo aqui no templo, porque nós passamos a virada do ano diante do Senhor, porque nós entendemos o princípio do primeiro lugar. As primícias é para a pessoa mais importante. Então nós não oferecemos esse momento para nós mesmos, nós oferecemos esse momento ao Senhor. E há mais de 41 anos, a nossa denominação, em todas as nossas igrejas, nós passamos essa virada no ano aos pés do Senhor. Então nós começaremos o nosso culto da virada, quarta-feira, dia 31, às 22 horas. O culto da virada nós teremos a palavra profética que Deus liberou sobre as nossas vidas para o ano de 2026. Assim como o ano de 2025, Deus nos deu uma palavra. O ano da frutificação. Nós vimos almas se rendendo aos pés do Senhor, como nunca antes. E vimos muitas crianças nascendo em 2025. Eu vou te falar, em 2026, nós continuaremos transbordando. Nós continuaremos unidos com Cristo e com os nossos irmãos. Nós continuaremos servindo ao Senhor. Continuaremos frutificando para a glória de Deus. E também receberemos a palavra profética para o ano de 2026, que só vai ser revelado no culto da virada. Amém? Aumente a sua expectativa no Senhor, que Deus tem grandes coisas para fazer. E deixa eu te dar uma dica. Quando a guerra se intensifica, porque a vitória está chegando, aguente firme. Maior é o que é por nós do que é contra nós. Glória a Deus. Também nós teremos a consagração diaconal. Olha que bênção. A nossa primeira consagração de diáconos aqui em Cabo Frio. Deus nos dará essa oportunidade. Faremos no culto da virada. Também nós passamos a virada do ano no finalzinho, terminando já o culto ali, às 23 horas e 55 minutos, nós vamos dobrar o nosso joelho. Nós não passamos a virada do ano cantando, nós passamos a virada do ano de joelhos, prostrados, orando aquele que morreu por mim e por você. E oferecemos esse tempo, esses primeiros instantes do novo ano ao Senhor. Teremos antes da virada a Santa Ceia do Senhor e também a entrega da oferta de gratidão. Nós temos o costume de te dar a oportunidade de contribuir com uma oferta de gratidão ao Senhor. Certamente nós não podemos agradecer ao Senhor com as nossas finanças, mas a gratidão atrai o favor de Deus.
E nós temos esse costume de te dar essa oportunidade. Está sendo distribuído um envelope, está ali com o Jorginho, oferta de gratidão. Você vai pegar um envelope desse, um para cada integrante da família da sua casa. E você vai levar para sua casa. Você vai orar ao Senhor e vai perguntar ao Senhor o valor que você deve ofertar ao Senhor. Assim como aqueles sábios levaram um presente especial para Jesus Cristo, em gratidão pelo seu nascimento, você tem essa oportunidade de ser grato a Deus. Passamos por tempestades, por dificuldades, mas certamente quando olhamos para trás, nós percebemos o quão Deus é bom. Quantos livramentos? Quantas vezes Deus nos poupou, nos livrou de situações que nem pensamos, que nem percebemos, e Deus esteve conosco. Nós certamente podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Ontem mesmo estávamos reunidos lá na casa do Evaldo e da Rose, cultuando lá no lar deles, lá no Porto do Carmo. Que noite especial! Como nós vimos Deus operando ali de uma forma tão simples e tão poderosa. Nós não conseguimos retribuir tudo que Deus tem feito por nós, mas nós conseguimos expressar a nossa gratidão. Pastor, mas eu não estarei aqui no culto da virada, eu tenho um outro compromisso, Você pode trazer no próximo domingo, não tem problema, oferte seu envelope, mas é importante nós expressarmos a nossa gratidão ao Senhor. Não só na virada do ano, ou não só no fim do ano, todos os dias. Certa vez Deus cura 10 leprosos. Quantos voltam para agradecer? 3. Não, 3 eram magos. Não, 3 eram os presentes. Um voltou para agradecer. Não é isso? E aí o que Jesus pergunta para aquele que voltou para agradecer? Cadê os outros? Tem duas formas de nós nos conduzirmos com relação ao que Deus tem feito em nossas vidas: com indiferença e ingratidão, ou com gratidão ao Senhor. Pastor, mas eu não tenho recursos. Não tem problema. Deposite ali uma oração de gratidão ao Senhor. Escreva uma oração de gratidão e entrega ao Senhor o seu coração, a sua vida. Nada é mais precioso do que isso. Amém? Culto da virada, dia 31 às 22 horas. Quero fazer menção dos nossos visitantes. Hoje está conosco a Dona Carmen. Glória a Deus, Dona Carmen. Dá um sinal com a mão aí. Aquela jovem senhora lá, a mãe da Vera. Que alegria. Sinta-se abraçada e acolhida. É muito bom cultuar o Senhor junto com você. Como que a igreja diz? Seja bem-vinda em nome de Jesus e volte sempre. Se quiser, pode ficar. Glória a Deus. Temos outros visitantes aí, outros já vêm pela segunda, terceira vez. Sintam-se abraçados. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Amém? Queria te convidar para ficar em pé. Nós vamos orar, agradecendo ao nosso Deus. Eu estou esquecendo de alguma coisa? Ah, sim. Eu esqueci de avisar. Igual ontem, né, Rosemary? Depois do culto, teve aquele lanchinho, né? Porque crente gosta de orar e gosta de comer, não é isso? No nosso culto da virada, nós preparamos a ceia da virada. Então, depois que nós terminarmos o nosso culto, virarmos o ano, nós vamos nos confraternizar, dando feliz ano novo, desejando saúde, paz, alegria, e depois nós vamos participar da ceia aqui, comendo e enchendo também o nosso estômago. Amém? Então você vai procurar a Fabiana. Cadê a Fabiana? Está trabalhando, né? Ah, não, está lá atrás. Fabiana está lá atrás. Você vai dar o seu nome para ela, para a gente estar organizando a Valéria e a Fabiana, para a gente estar organizando aqui a nossa ceia de Natal, para que não haja desperdício e para que também não falte. Amém? Posso contar com seu esforço para dar o seu nome lá? Glória a Deus. Também no dia 3 de janeiro,
nós temos o nosso culto jovem aqui, sábado, às 19h30. Glória a Deus. Esses jovens abençoados. Então nós... É sexta? Ai, vai ter o sorteio de uma sexta. Aí eu confundo o pastor falando sábado. Alguém fala assim, sexta, eu mudo para sexta na hora. Não, é o sorteio de uma sexta, obrigado, para ajudar aí o nosso ministério jovem, tá? Então participe, venha conosco, tenho certeza que vai ser uma bênção. O culto vai ser organizado pelos jovens, mas o culto é para toda a igreja, amém? Amém. Dia 3 às 19h30. Dia 11, culto de missões. Nós teremos a presença do pastor missionário José Augusto, ou as pessoas conhecem ele como Pastor Guto. Ele vem compartilhar conosco experiências preciosas do campo missionário. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Já reserve essa data aí. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, porque nesse dia, Senhor, nós lembramos, Senhor, de que nós fomos escolhidos por Ti. Fomos alcançados pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Porque um dia Tu enviou o Teu Filho amado. Ó Pai querido, e Ele não apenas veio subsistindo em forma de homem, mas humilhou-se, tornando servo. E se entregou numa cruz, porque nós fomos amados. Senhor, obrigado, porque nós nos sentimos amados por Ti. Porque apesar das dificuldades e lutas, nós temos a convicção de que um dia Tu virá em glória buscar a Sua igreja fiel, santa, separada, escolhida, e viveremos a nossa eternidade contigo, em um ambiente onde não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento, mas estaremos plenamente desfrutando da Tua presença. E por isso, Senhor, nós te agradecemos, porque há esperança em nosso coração. Senhor, restaura, Senhor, agora a vida de cada um dos Teus filhos. Senhor, libera cura sobre os feridos, cura física, cura emocional, que toda angústia, que toda depressão, que toda tristeza caia por terra, em nome de Jesus. Nós declaramos saúde, nós declaramos paz, nós declaramos alegria, porque Tu és a nossa esperança. Senhor, dá uma semana abençoada para cada um dos Teus filhos. Guarda os Teus filhos, livra-os de todo mal, de todo acidente, de toda seta maligna, de toda artimanha do inimigo. Em nome de Jesus, que eles tenham uma semana abençoada, próspera, e que Tu possas, Senhor, ser engrandecido em tudo que fizermos, Pai. Que o Teu nome possa ser exaltado. Nós te agradecemos por esse culto, pela Tua palavra, e despedimos o Teu povo debaixo do Teu favor e cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda a sua mão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, agora e para sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe. Aleluia.